Oi, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma aula de língua portuguesa, tá? Nosso módulo 22, parte 2, onde nós hoje vamos aprender o que é polissemia, tá joia? Então vamos lá. Polissemia, atividades. A lama disseminada pode provocar infecções, intoxicações e no futuro até câncer e doenças autoimunes. De acordo com o contexto apresentado, podemos entender que a palavra lama significa mistura viscosa, pegajosa de argila, matéria orgânica e água, terra molhada e pastosa, barro, lodo, vasa, né? Então vamos lá. Leia agora essa mesma palavra inserida em um novo contexto. A empresa causou tanto prejuízo ao meio ambiente que o nome dela estava na lama. Então, o nome da empresa estava na lama. Então, nesse significado, inserido nesta frase, a palavra lama vai ter um caráter de degradar, de envergonhar, né? Uma baixeza, uma ação vil e assim por diante, tá bom? Então percebam que uma mesma palavra, ela pode ter dois significados diferentes, né? Então tá lá, você percebeu que é a mesma palavra, mas com significados diferentes? Sim, né? É a mesma palavra com significados diferentes. Releia as palavras aos significados de acordo com o texto. Alguns filhotes conseguiram ser salvos e foram liberados em outros pontos do mar. O único lugar em que ela desova regularmente era na reserva. A área protegida formava um espaço entre as propriedades. Há muito tempo pesquiso ecologia. As pessoas que prejudicam o meio ambiente me deixam louco. Então tá lá, lugar determinado legalmente como área de preservação da fauna e da flora. É uma reserva. Os outros, determinado período considerado em relação aos acontecimentos neles ocorridos, uma época, é o tempo, né? Irritado, incomodado, as pessoas que prejudicam o meio ambiente me deixam louco. Extensão limitada em uma, duas ou três dimensões distantes, área ou volume. É o 3 aí, né? A área protegida formava um espaço entre as propriedades. Então, é o espaço. Grande extensão de água salgada, oceano, é o mesmo que mar, que é o que a gente tem na frase. Alguns filhotes conseguiram ser salvos e foram liberados em outros pontos do mar. Assinale como a palavra lama. Desculpa, pessoal. Assim como a palavra lama, outras, como as utilizadas na atividade anterior, podem ter significados diferentes. De acordo com o contexto, para entender, complete as frases a seguir com as palavras destacadas na atividade 3. Então, são essas palavrinhas aqui, ó, que nós vamos ter que utilizar: mar, reserva, espaço, tempo e louco. Preciso fazer a reserva do meu voo para São Paulo. Neste caso, não é o local que se preserva os animais. Aqui é preciso fazer uma reserva, guardar um voo. Foi um mar de reclamações, muitas reclamações. Então, não tem o sentido de mar de oceano, como aquele que preserva as espécies que foram devolvidas no mar. Aqui é o mar de reclamações, né? Muitas reclamações de grupos que lutam pela preservação do meio ambiente. Do espaço é possível ver que a Terra é azul. Do espaço, né, além da nossa atmosfera, é possível ver que o céu é azul. E não, né, o que está aqui como espaço, que é área protegida, que forma um espaço entre as propriedades. Um espaço aí que eles até colocam aqui pra gente, né, ó, extensão limitada em uma ou duas ou três dimensões, uma distância, um espaço. Aqui a gente classifica o espaço, que é onde estão os astronautas vão e tudo mais. Todos dizemos que ele é louco porque faz coisas estranhas. Então, esse louco é um louco de realmente, assim, de não estar com as faculdades mentais preservadas. Aqui o louco, né,
Ele é utilizado como irritado, incomodado lá na frase. E o tempo está bom hoje. Aqui está falando de atmosfera, né? E não como o tempo foi usado aqui, ó, que determina período considerado em relação aos acontecimentos nele, uma época, né? Aqui ele está falando de do clima atmosférico. Complete a cruzadinha com as palavras usadas na atividade 4 de acordo com os significados dela. Ato de reservar, marcar com antecedência. Então, é o mesmo que reserva. Onde está o sistema solar, as galáxias, estrelas e o universo? É o espaço. Que foi acometido de loucura, alienado, doido, maluco, louco. Grande quantidade, mar. Condições meteorológicas, tempo. Nessa atividade, trabalhamos o conceito de polissemia, que então é a propriedade do signo linguístico, né, da palavra, que possui vários sentidos. Então, uma palavra pode ter vários sentidos, é isso que a gente chama de polissemia, tá bom? Bem facinho, né, pessoal? Então, vamos lá agora de olho na ortografia, uso de mesmo e próprio, tá bom? Então, vamos lá. Leia o início da reportagem Roubaram Nossa Liberdade, que trata do rompimento da barragem de Mariana, no estado de Minas Gerais, em 2015. Roubaram nossa liberdade. Magrela e barulhenta, Berenice salvou 40 pessoas da morte, quando a primeira camada de lama atingiu a comunidade. Pouco depois das 4 horas do dia 5 de novembro, ou quase, Berenice, na verdade, é uma motociclista de 50 cilindradas. É uma motocicleta, desculpa, de 50 cilindradas. Uma cinquentinha. E a verdadeira heroína é sua dona, Paula Geralda Alves, de 36 anos, auxiliar de serviços gerais no Samarco. Quando soube do estouro da barragem, apavorada, Paula pegou a moto e saiu corajosamente, gritando e buzinando pelas ruas, avisando os moradores que uma onda de sujeira estava prestes a destruir a comunidade. A barragem rompeu, gritava entre as casas. O combustível da motocicleta acabou e Paula ainda ajudou a família e vizinhos a fugir da caçamba de um caminhão, que por sorte passava por ali. Quando pensou em voltar para casa para pegar ao menos os seus documentos, era tarde demais. Ela mesma perdeu tudo, até um de seus bens mais valiosos, um smartphone que havia acabado de comprar a prestação e nem sequer começou a pagar. Nossa, história bonita, né, gente? De coragem, emocionante. Quem é a personagem principal retratada nesse trecho da reportagem e por quê? Conte como ela é caracterizada no texto. Embora comece descrevendo uma motocicleta, que é a Berenice, o texto retrata principalmente a sua dona, Paula Geralda Alves. Ela é caracterizada como a verdadeira heroína do texto. Na frase ela mesma perdeu tudo, até um de seus bens mais valiosos, a quem se refere a palavra mesma? Se refere a Paula, que é a dona da motocicleta, desculpa. A palavra mesma é usada com qual sentido na frase? A própria pessoa. Reescreva a frase da atividade 2 no caderno, substituindo o pronome ela por os familiares, e faça os ajustes necessários. Então, os familiares mesmos perderam tudo, até um de seus bens mais valiosos. Leia as frases e responda as questões a seguir. Nós mesmas, as professoras, enviamos as medalhas. Ele próprio recolheu as assinaturas. Eu mesma fiz toda a lição de casa. Contorne as palavras a quais os pronomes em destaque se referem. Então, vocês perceberam, né, que essas palavras concordam em gênero e número e grau com a pessoa a qual se referem, né? Que aqui está perguntando o que você nota em relação a essas palavras, mesmo e próprio. Então, eles vão concordar com as palavras a que se referem. Então, nós mesmas, as professoras. Então, percebam que está no plural e no feminino. Ele próprio, né? Então, no masculino e no singular. E eu mesma, que é singular e feminino. Então, elas vão ser flexionadas, né, mesmo e próprio, em gênero, feminino e masculino, e em número singular e
plural com a pessoa a qual se refere. Então, mesma, próprio e mesma estão, né, se referindo aos pronomes nós, ele, eu e também ao substantivo professora nessa primeira. Use as palavras do quadro para completar as frases a seguir. Próprios, próprias, mesmo e mesma. Eles, próprios, já verificaram o freio do automóvel. Ela mesma quis ver o recibo assinado. Elas próprias mandaram todos os convites da festa. Ele mesmo preencheu os recibos. Leia agora estas frases. Aline, você está mesmo cansada? Pedro, você está mesmo aborrecido? Amigos, vocês estão mesmo confiantes em relação ao resultado do jogo? Nesta frase, a palavra mesmo não varia. Em sua opinião, essas frases estão corretas ou incorretas? E por que, nesses casos, isso acontece? Responda no caderno. As frases estão corretas. A palavra mesmo não varia porque significa realmente, de verdade e de fato. Então, ela tem um outro significado aqui, né? Não está se referindo às pessoas. Ela tem um outro significado em algo que significa realmente, de verdade, de fato. E não que está se referindo à pessoa ali, né? Por isso, não varia, tá bom? Então, olha aqui, ó, para a gente guardar no coração. Mesmo e próprio, no sentido de idêntico ou em pessoa, devem concordar. Por exemplo, ele mesmo foi ao parque, ele próprio conseguiu corrigir. Então, está se referindo a uma pessoa, né? Algo idêntico a uma pessoa. Então, a gente vai concordar em gênero e número. Então, eu vou pôr no plural, no singular, vou colocar no feminino, no masculino. Agora, quando ele tem o sentido de realmente, a gente não vai modificar essa palavra, nem em gênero, nem em número. Então, olha aqui quando tem sentido de idêntico ou em pessoa. Elas próprias prepararam o bolo, elas mesmas prepararam o bolo. Agora, quando tem um sentido de que algo é realmente, que é de verdade, de fato, então a gente não muda, né? Não fica no singular, não fica no plural. Ó, elas já prepararam mesmo, de verdade, de fato, realmente, tudo para a festa. Percebam o porquê então não muda? Para entender as palavras, dicionário. Significados da palavra letra. Leia as definições da palavra letra e faça o que se pede. Cada um dos sinais gráficos que representam os fonemas de uma língua. Maneira como cada pessoa escreve esses sinais. Letra legível, caligrafia. Esses sinais considerados quanto às diferentes formas de escrita. Letra gótica, letra maiúscula. Quando a gente vê lá no computador, tem a Times, tem a Arial, enfim. Relacione as frases a seguir aos significados representados da palavra letra. A letra do aluno era muito caprichada, é referente à caligrafia, né? A maneira como a pessoa escreve. A letra do alfabeto pode ser organizada em uma ordem específica, as letras, né? Cada um dos sinais gráficos que representam os fonemas de uma língua. A, B, C, D, E, F, G e assim por diante. Ao escrevermos um substantivo próprio, devemos usar letra inicial maiúscula. É quando a gente está falando dos sinais considerados contra diferentes formas de escrita, tá bom? Leia a frase a seguir em que aparece outro sentido para a palavra letra. O jogador fez um gol de letra. Então, procure no dicionário o significado da palavra letra nesse contexto. É uma jogada em que se chuta a bola com o pé por trás do outro. Então, essa é uma jogada de letra, tá bom? Pesquisem em jornais e revistas outras frases em que a palavra letra foi usada em seus diversos sentidos. Recorte-as e colhe-as a seguir. Se vocês acharem, pessoal, em blogs, em sites, em pesquisas na internet, também pode daí imprimir e colar aqui, tá bom? Crie uma frase para cada significado da palavra letra apresentado na atividade anterior. Então, por exemplo, vocês vão criar uma frase utilizando a letra que tenha sentido de alfabeto, né? Cada sinal gráfico do alfabeto, uma maneira como cada pessoa escreve um sinal, que daí é caligrafia,
e uma frase que vocês podem colocar, que são sinais considerados quanto às diferentes formas de escrita. Ou, né, quem quiser substituir também o 3 pelo gol de letra aqui, pela jogada de letra, pelo passe de letra, aí vocês também podem fazer, tá bom? Que é o chute da bola com um pé atrás do outro. Então aí vocês formam uma frase, ela é pessoal, tá joia? E espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Percebam que polissemia, então, é uma palavra que ela tem a mesma grafia, a mesma pronúncia, mas ela tem significados diferentes, tá bom? Se ficou alguma dúvida, levem para a live, que a Pro vai ter muito prazer em ajudá-los. Um beijão e até mais!